a primeira igreja batista do estado de Rondônia, na impossibilidade de ter suas reuniões presenciais, resolveu gravar os estudos da Escola Bíblica Dominical para acompanhamento dos irmãos e amigos ouvintes do Evangelho, para que os irmãos e amigos tenham a possibilidade de, na comodidade do seu lar, estudar conosco a palavra de Deus. Hoje nós estaremos fazendo a sequência dos estudos da Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre de 2020. E a lição de hoje é uma continuação da lição passada. Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. O texto básico é Mateus 5, 6 e 26. Depois Lucas 18, 2 Coríntios 12, 1 Pedro 5 e Efésios 6. O textual, que é a verdade central do estudo, está em Mateus 6, versículos 12 e 13, que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os objetivos deste estudo são 4. Primeiro, aprender que a oração humilde e sincera agrada a Deus. Segundo, entender que a humildade e não o orgulho e a arrogância é a base da comunhão com Deus. Terceiro, aprender que a ostentação e as vãs repetições das orações eram práticas dos pagãos para forçar os seus deuses a conceder-lhes favores. Em quarto, aprender por que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem secretamente. No estudo anterior, Jesus ensinava a orar, a fim de que seus discípulos conhecessem o lado paterno de Deus e se comprometessem em fazer a sua vontade nesse mundo e contar hoje com o pão diário que haveria de receber amanhã. No estudo atual, nós vamos conhecer outras dimensões da revelação de Deus para a humanidade. Em primeiro lugar, Jesus ensinou a lidar com a confissão e com o perdão. Em Mateus 6, versículo 12, está escrito: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Primeiro devemos confessar os nossos pecados, que são dívidas para com Deus. Em João 1, versículo 9, 1 João 1, versículo 9, está registrado o seguinte fato: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Justo para nos perdoar. Se não fosse o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para propiciação dos nossos pecados, nós não teríamos perdão para esses pecados. Porque o sangue de Jesus foi tido como propiciação dos nossos pecados. E propiciação é um ato de justificar o pecador ou remover a culpa do pecado. E foi isso que aconteceu na cruz do Calvário.
Deus seria justo em nos condenar, mas a confissão dos pecados cometidos é preciso para que haja renúncia, conforme nos diz Salmo 32, de 1 a 5. A experiência do homem, que ele vive em algum pecado não confessado, comparado com a situação após ter feito a sua confissão sincera a Deus, torna-o disposto a perdoar muito mais os seus devedores. Jesus nos ensina a confessarmos os nossos pecados, mesmo porque no reino de Deus não há lugar para aqueles que se julgam perfeitos entre os seus seguidores. Em Romanos 3, versículo 23, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No dia de Jesus, aqui na terra, os fariseus eram aqueles que se consideravam moral e espiritualmente perfeitos. E por serem zelosos quanto ao estrito cumprimento da lei de Deus, sentiam-se no direito de receber as maiores e melhores bênçãos de Deus. Mas Jesus ensinou, em Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Falando sobre pessoas que confiavam em si mesmas, crendo que eram justas, Jesus contou a parábola de 2 homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Na sua oração, o fariseu agradeceu a Deus por não ser como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, e agradeceu por não ser como o publicano que estava ao seu lado. Dizia o fariseu: jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho ganho. Lucas 18, 11 e 12. Mas a sua oração, segundo Jesus, não passou do teto, uma vez que ele apenas orava consigo mesmo. Chegava diante de Deus para descrever a sua perfeição, como se o Senhor não soubesse, através da sua onisciência, como se o Senhor não sondasse os corações, para saber exatamente o que passa em cada coração. O outro adorador, o publicano, orava a Deus dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, mísero pecador. Jesus, que observava ambos, disse: esse, o publicano, voltou para casa justificado, e concluiu dizendo: porque todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Lucas 18, 14. Em segundo lugar, Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos ofenderam. Talvez seja esta uma das dimensões mais difíceis de serem compreendidas por nós. Perdoar aos nossos devedores. Tornou-se assim porque o ser humano descaracterizou o sentido da palavra. E assim, deixamos de entender o seu perfeito significado. A rigor, a palavra perdão só deveria ser aplicada para dívidas impossíveis de serem pagas. Numa situação em que a pessoa que nos ofendeu não terá como ressarcir o prejuízo que nos causou. Esta é a verdadeira dimensão do perdão com que fomos alcançados. Fomos perdoados por uma dívida impagável, uma dívida que nós não teríamos nunca condições de pagar.
E mesmo assim, Deus nos perdoou quando confessamos as nossas dívidas. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, diz-nos: se, pois, o Filho vos perdoar, verdadeiramente sereis livres. Sendo assim, Deus, por sua infinita bondade, tomou a decisão de nos perdoar por intermédio do sacrifício vicário de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus assumiu a cruz para morrer em nosso lugar, já não havia nada que pudéssemos fazer para obtermos o perdão de Deus. Perdoar é parar de cobrar uma dívida que não pode ser paga pelo devedor. É isso que Jesus está nos ensinando nesse presente estudo. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina a lidar com a tentação e com o maligno. E não nos deixes entrar em tentação, mas livre-nos do mal. Porque Jesus também nos ensina a orar pedindo a Deus para nos livrar da tentação. Por quê? Queremos, pois, descobrir onde nasce o pecado. Isto é, a fonte de onde é oriundo. Qual é o princípio? Por que o pecado opera e existe em nossa vida? O pecado é o maior e mais terrível inimigo da nossa alma. Ele destrói as promessas, mata as heranças, dá-nos serpentes em vez de peixes, pedra em lugar de pão. O pecado sempre destrói, nunca edifica. Não é à toa que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Um camponês encontrou, certa manhã de inverno, uma cobra completamente congelada pelo frio. Apanhou-a e acolheu-a junto ao seu peito, porque ele queria aquecê-la para que ela voltasse a sobreviver. Quando ela recobrou-se e pôde mexer-se, picou o camponês e o matou. Eis aqui uma figura fiel e verdadeira do pecado. Em quarto lugar, Jesus nos ensina a orar, pedindo que Deus nos livre do mal. Orar pedindo a Deus que nos proteja e nos livre do mal é algo que nós precisávamos fazer a todo momento, porque o mal nos rodeia, está bem ao nosso lado, e nós precisamos ser livres do mal. As Escrituras Sagradas atestam a existência de seres malignos com vários nomes: pai da mentira, Satanás, Belzebu, tentador, etc. Esses seres existem com uma única finalidade: destruir-nos com a sua maldade. Jesus lidou com muitas pessoas possuídas de espírito imundo. Por isso, nos ensina a orar pedindo a Deus que nos livre da malignidade com a qual o diabo e seus anjos tentam atingir a nossa vida. Numa dessas maneiras mais eficazes de resistir às ações do diabo é orando. Nos anos 70, existia um programa televisivo apresentado por um pastor americano que explicava de modo simbólico que os lavados pelo sangue remidor de Jesus Cristo passam a fazer parte da família de Deus, que é um Pai riquíssimo em misericórdia e possui um cofre com uma riqueza incalculável à disposição de seus filhos, e para quem ele deu a cada um deles uma chave desse cofre. E a chave desse cofre chama-se oração.
Paulo nos informa que só teremos vitória sobre o nosso inimigo se nos fortalecermos diariamente no Senhor. Em Efésios 6, versículo 12, vemos que o príncipe dos poderes do mundo é Satanás. Efésios 2, versículo 2, que controla todas as camadas na rebelião contra a suprema autoridade de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4, diz o seguinte: nas quais o Deus desse mundo cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. O apóstolo Pedro nos ensina a resistir ao diabo com sobriedade e vigilância. E eu quero concluir dizendo o seguinte, que na guerra contra o mal, a nossa ofensiva demanda, primeiro, veracidade. Segundo a verdade com amor, cresçamos em tudo, segundo aquele que é a cabeça, Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em segundo, justiça e santidade. Romanos 6, 13 nos informa o seguinte: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Em terceiro lugar, fé nas promessas de Jesus. Em João 10, 28, Jesus prometeu: para aqueles que o aceitarem como único e todo suficiente Salvador da sua vida. Ele prometeu-lhes: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Foi essa oração que Jesus nos ensinou para nos proteger da ação maléfica do inimigo das nossas almas. Amém? Deus seja louvado.